Amém, meus irmãos, que Deus abençoe em nome de Jesus, passando aqui com mais uma palavra do Evangelho. Hoje é dia 24 de dezembro, onde as pessoas se reúnem em amor, né, para celebrar o Natal, e dizem que é o nascimento de Cristo. Isso não está relacionado com Jesus, essa festa não está relacionada com Deus, é uma festa comercial, mas não é o foco do vídeo, tá? O meu foco hoje é falar de amor, né? Que todos se reúnem, as famílias se reúnem e dizem que é em nome do amor. Mas como que foi o ano dessas pessoas? Essas pessoas se uniram, tiveram um tempo de comunhão, participaram juntos, são próximos, são parentes, são amigos, e tiveram essa comunhão, mesmo sem festa, se encontravam, tomavam um café, conversavam, né? Escutavam uns aos outros as reclamações, o desabafo, né? Nós precisamos disso, é bom desabafar, falar dos problemas. Nós demos essa oportunidade, mandamos mensagem de bom dia, mandamos uma mensagem abençoando durante todo o ano, ou é só no dia de hoje que é esse amor? Como que funciona esse amor entre as pessoas? Eu queria trazer aqui, porque a Bíblia diz: amai ao próximo como a ti mesmo, amais uns aos outros. E como que é esse relacionamento? E como que é esse amor? Se eu tenho uma pessoa próxima a mim, mas que me deseja mal, já viu aqueles bonequinhos de voodoo? Aquelas pessoas que ficam falando mal de você pelas costas, a pessoa que te deseja o mal, a pessoa que inclusive pratica o mal. Tem parente que pratica o mal, rouba o dinheiro de alguém, toma a posse de alguém, briga e não perdoa e não vive junto, mas na noite de Natal tem que abraçar? Eu tenho que ir lá para esse meu parente para cumprir a palavra do Senhor e abraçar esse parente? Nós temos que entender o que é amar um ao outro. Paulo diz que o amor não pode ser fingido. Então eu não posso passar a noite de Natal abraçando aquele parente que eu não tive nenhum relacionamento, não desejei o bem, que eu não quis o bem para aquele parente, porque senão eu estarei fingindo, abraçando e amando. Isso é fingimento. Mas Paulo diz que mesmo que eu tivesse o dom de língua, o dom de cura e todos os dons, se eu não tiver amor, eu nada serei. Eu tenho que amar ao próximo. Mas olha o que o próprio Paulo ensina para Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Paulo está falando aqui que para essas pessoas que praticam o mal, é para Timóteo se afastar. Não é para ele se reunir. Não é para Timóteo congregar com essas pessoas. Não é para Timóteo se reunir, se relacionar. Mas como assim se eu tenho que ir lá abraçar e amar ao próximo? Olha o que ele diz aqui, 1 Timóteo, capítulo 1, no versículo 20. Sobre dois discípulos de Paulo. Entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Paulo entregou 2 dos seus discípulos a Satanás, para ser pisado por Satanás. O que Paulo está falando? Ele foi lá e fez uma obra de macumbaria, um trabalho no terreno lá, para acontecer o mal? Não. Paulo está simplesmente dizendo que ele não se relaciona mais com esses dois. Ele não ora mais por esses dois. Ele não pede a Deus que os abençoe. Simplesmente os deixou. Entregou nas mãos de Deus. E Paulo, ele age em amor. Amém? Porque o amor dele não é fingido.
mesmo que a pessoa vai sofrer na carne, mesmo que a pessoa vai passar por tribulação, mas é para que essas pessoas venham a entender a necessidade de voltar para Deus e buscar a presença do Senhor. Este é o verdadeiro amor. Amém? Olha o que João diz aqui na primeira carta a João. João é aquele que reclinou a sua cabeça no peito de Jesus. Tem que ter muito amor. Primeira carta a João, capítulo 5, a partir do versículo 16. Se alguém vir seu irmão cometer pecado, que não é para a morte, orar, e Deus dará vida àquele que não pecarem para a morte. Ele está falando aqui de pecados que levam à morte, igual esses que Paulo falou aqui para Timóteo. Há pecado para a morte, e por esses digo que nem ore. Então, primeiro, você não vai intrometer na vida da pessoa e ir lá falar, você vai orar. Mas se o pecado dessa pessoa for para a morte, nem mesmo orar por essa pessoa você vai. Porque são pecados que as pessoas pecam deliberadamente, sabendo que é pecado, sabendo que desagrada a Deus, e debocham de Jesus. Por esses você não deve nem orar. Toda iniquidade é pecado, versículo 17, e há pecado que não é para a morte. Então essas pessoas que a gente não tem condições de viver ao lado dela, pessoa que deseja o nosso mal, nós não podemos ser hipócrita e ir lá e abraçá-los. Nós não podemos ser hipócrita de querer ir na casa dessas pessoas ou recebê-las na nossa casa. Quando nós amamos verdadeiramente, nós vamos orar por essas pessoas. Simplesmente orar. Pedir para que Deus trate com essas pessoas, para que Deus abençoe. Não desejar o mal para essa pessoa, mas sempre desejar o bem. Entregar nas mãos do Senhor e deixar de lado. Não ter relacionamento, porque senão você estará sendo hipócrita. Você estará apresentando um amor fingido, um amor de fariseu. E isto é pecado, você estará pecando. Mas quando você deixa simplesmente essa pessoa de lado, não se relaciona, você não está pecando. Se você tiver sentimento ruim por essa pessoa, não seja hipócrita com Deus, porque Deus conhece seu coração. Ore, peça a Deus para que tire esse sentimento ruim do seu coração. Peça a Deus para que limpe o seu coração. Fale, Deus, eu quero perdoar essa pessoa. Então tire do meu coração o sentimento ruim que eu tenho por ela. E seja o Senhor abençoá-la. Não perto de mim, pode ser lá longe. Mas abençoe essa pessoa lá longe de mim. Dê vida, dê saúde, dê paz a essa pessoa para que ela me dê paz. É esse o amor que Deus quer, que nós não desejemos o mal ao próximo. Mas um relacionamento fingido é pecado. Afaste-se sim dessas pessoas, não tenha relacionamento com ela. Mas ore por ela, abençoe. E se tiver um sentimento ruim, peça a Deus para limpar o seu coração. Peça a Deus para ministrar no seu coração o amor por essa pessoa. E espere o Senhor fazer em você, independente do que vai acontecer com ela. O seu sentimento por essa pessoa vai mudar. O seu sentimento por essa pessoa, não que você depois vai buscá-la e ter relacionamento, mas você vai ter mais paz para orar por essa pessoa, para abençoá-la, mesmo lá, longe de você, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe e fique na paz.